Agora, chegou a hora de refletirmos um pouco sobre um assunto muito importante, já que a gente está falando de ficar junto, né? O mundo cada vez mais globalizado e tecnológico e tudo parece estar mais pertinho, né? A maneira como nós nos relacionamos com as pessoas mudou muito, certo, Fabinho? Ah, mudou, é verdade. Porque às vezes parece que está perto, mas na verdade está longe, não é? Está milhares de Por quilômetros. algum motivo, mesmo com toda essa facilidade, Dani, as pessoas estão cada vez mais solitárias. É um sentimento difícil de ser tratado. O sentimento de solidão aflige muita gente, podendo até gerar consequências graves para a saúde. E claro, né, quem passa por isso pode até vir a desenvolver a famosa e tão detestável, me permita falar essa palavra, depressão, né, Dani? É verdade. E quem já está aqui com a gente para falar sobre como nós podemos compreender e lidar com o sentimento da solidão é a psicóloga Marilene Ked. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Vamos ajudar os nossos telespectadores, né? Agradeço muito o convite, Bem, Fabinho, doutora, querido. Seja bem-vinda. Muito obrigada, adoro estar com vocês. Doutora, vamos começar explicando para quem está em casa o que é solidão? Então, a solidão é um sentimento de vazio, é uma sensação que a pessoa sente de estar excluída, de não conseguir se conectar com o mundo externo, com as pessoas. E isso pode acontecer em maior ou menor grau. Todos nós, em algum momento da vida, sentimos uma sensação de solidão. Acontece alguma coisa que te leva ao isolamento, que você reflete um pouco, você entra num momento de introspecção. Por exemplo, quando você muda de uma cidade para outra, de um bairro para outro, ou acontece alguma coisa mais impactante como um luto, a tendência é que a pessoa sinta uma solidão em maior ou menor grau, mas isso é temporário, isso passa, não deixa sequelas. O grande problema é quando a solidão persiste. Ela vem associada de uma tristeza muito forte, um sentimento de abandono, de desamparo, uma insatisfação, uma sensação que não deixa ela ter uma conexão livre, aberta, espontânea com o mundo externo. Você sabe que tem uma confusão aí entre estar só e a solidão. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. O que acontece? O estar só é uma opção. A pessoa, ela precisa de um tempo para ela precisa de uma reflexão, de um momento de introspecção, ela precisa pensar em alguma coisa, ela precisa estar com ela. E para isso ela precisa estar só. Ela vai, vamos supor, tomar algumas decisões ou passou por alguma situação um pouco mais difícil, ela precisa refletir. Então ela vai buscar esse momento de estar só com ela. Muitas vezes algumas pessoas decidem mesmo ficarem sós. Vão morar sozinhas, vão ter sua vida particular mesmo e tudo bem. A solidão é diferente. Geralmente, a pessoa que se sente muito sozinha, tem esse sentimento de abandono, de desamparo, a grande maioria quer ter uma companhia, mas não consegue. É uma situação dentro dela que ela não consegue. Alguma coisa aconteceu que causou isso nela. E para isso o autoconhecimento é muito importante. Saber o que aconteceu. A pessoa estava numa depressão, teve alguma situação, algum acontecimento que fez com que ela buscasse essa solidão, esse isolamento. O que aconteceu? Agora, algumas pessoas elas têm predisposição à solidão ou não? O que acontece? A pessoa que já tem um transtorno psiquiátrico, por exemplo, uma depressão instalada, ela já, com certeza, ela vai buscar esse isolamento social. Alguns acontecimentos são fatores de risco, sim, para solidão acontecer, para esse isolamento social acontecer. Essa necessidade de se isolar. Houve algum acontecimento, tá? Você falou sobre a questão da experiência de estar só, né? Existe diferença entre essa experiência para o homem e para a mulher? O que acontece, Fabinho? Estudos indicam aí que as mulheres,
elas enfrentam algumas situações que as levam à solidão com um pouco mais de facilidade, tá? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o homem, quando ele se separa, ele passa por um divórcio, geralmente ele casa rapidamente. A mulher demora mais um pouco, ela lida melhor com essa situação de criar os filhos, de reconstruir a vida sozinha com os filhos, ou quando não tem filhos, de reconstruir a sua própria vida sem buscar imediatamente um relacionamento. Ou seja, então ela lida melhor, ela tem um poder de resignação, de superação maior. Ela busca ajuda também muito mais. A mulher busca ajuda psicológica, psicoterapêutica ou do entorno dela, ela fala mais. O homem tem mais dificuldade. Agora, as pessoas mais tímidas, elas sofrem mais com a solidão? O tímido, por si só, ele já busca o isolamento porque ele não quer ficar em evidência de jeito nenhum. Então, tudo o que pode acontecer para ele aparecer, para ele ficar em evidência, para ele ser julgado, para ele ser analisado, ele vai sair fora da situação. Então, geralmente, as pessoas tímidas buscam o isolamento, sim, para não passarem por situações que as tornam mais doentes ainda, né? Tá vendo, Fabinho? Quando eu falei pra você que eu era tímida, aí você me colocou no teste do dedinho lá do cardiologista. Não acreditou? É isso aí, ó, tá vendo? Mas você tem um poder de resignação, de superação muito grande, porque você lida, fala muito bem com o público. Mas sabe o que acontece, Marilene? O que a Dani falou tem muita razão de ser. Porque nós, depois a gente vai conversar sobre isso, depois dessa pausa, mas nós vemos hoje muitos youtubers, artistas, até padres passando por essa situação. Porque às vezes parece que a gente está só no glamour, né? Sim. Mas quando bate o sentimento de solidão, e todos nós estamos, é possível que nós tenhamos, é terrível, porque você sente uma tristeza, uma angústia, alguma coisa que você sente até isolado, não consegue compartilhar isso com ninguém, né? É uma coisa que infelizmente acontece com o artista, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho. Eu vou pedir licença para Marilene. É rapidinho, assim, é uma pausa rapidinha, só para dar um recado importante. E ó, a gente vai continuar agora a nossa entrevista com a psicóloga Marilene Ked, falando sobre a solidão, certo, meu parceiro Fabinho? Certo, Dani, eu estava conversando aqui com a doutora, a gente estava falando antes da pausa sobre essa questão da solidão para os artistas. E ela estava me chamando a atenção também para um detalhe importante. Os jovens hoje estão muito solitários, estão sentindo muita solidão, apesar de estarem no WhatsApp, estarem nas redes sociais o tempo todo. Por que isso acontece, doutora? O que acontece? As redes sociais, elas vêm realmente dar um estímulo, é muito boa. Funciona para muita gente. É legal, como os jovens falam, ficar ali nas redes sociais, essa interação é legal. Mas não pode substituir a interação real. E o que acontece? Os jovens, eles ficam muito tempo conectados e perdem o contato, a conexão com o mundo real, que é muito importante para o desenvolvimento, para você se sentir acolhido, o afeto do outro, para você dar amor, receber carinho. Essa troca real é muito importante. E quanto mais tempo você passa conectado no virtual, mais distante, mais sozinho você se sente. A hora que você desliga aquilo, você se sente muito sozinho. Então, você tem sim que saber equilibrar a conexão virtual, o seu tempo com a conexão virtual, com a conexão real, porque a real é o que te dá suporte, é o que te ajuda nesses momentos em que você se sente muito sozinho. Então, o pico dos jovens que têm sentido muita solidão na adolescência, na faixa dos 13, 14 anos. A meia-idade também sente muita solidão e, por incrível que pareça, os idosos sentem solidão? Sim, nós temos no mundo todinho muitos idosos que sentem a solidão, mas pela própria experiência de vida, eles têm uma capacidade de resiliência, de superação e de entendimento. E muitos não sucumbem, diferente dos nossos adolescentes, que têm sucumbido a uma depressão muito séria, porque a solidão,
o isolamento social, a falta de conexão com o mundo real leva à depressão. E quanto mais tempo a pessoa se sente sozinho, a solidão é crônica, maior o nível de estresse, de ansiedade, de tensão, o que vai prejudicar ainda mais a saúde física da pessoa. Então, uma coisa leva a outra. O estresse, por exemplo, altera toda a bioquímica do ser humano. Então, ele vai o quê? Produzir muito cortisol, que é o hormônio do estresse, vai alterar os batimentos cardíacos, vai subir a pressão, ou seja, a saúde, diminui o nível de serotonina, que é da sensação de felicidade, e isso vira uma bola de neve. Então, tem que cuidar. Começou a sentir os sintomas de solidão? Busque ajuda, mude o estilo de vida, mude o comportamento. Quem está próximo pode ajudar nesse sentido. Olha, vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo? Você está muito isolado, você está muito triste, você está passando uma apatia, um sentimento assim triste para a gente que está perto. De que forma a gente pode ajudar? Sai um pouco desse computador, vem interagir com a gente, vem conversar um pouco, vem cá, eu quero te dar um abraço. Isso tudo ajuda. Agora, se a pessoa percebe que essa solidão, ela é ocasionada por uma depressão, tem que ter um tratamento especializado. Mas isso é muito importante, o que você falou, porque a pessoa, ela está se sentindo sozinha, mas de repente ela não consegue perceber, né, que isso está acontecendo com ela, e isso foi dito diversas vezes ao longo desse mês. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Por isso que é muito importante quem está próximo cuidar também, não é? Seja amigo, familiar, companheiro de trabalho, se perceber esses sintomas, tem que alertar e tem que ajudar a pessoa. Isso, Dani, os sinais estão aí, os sintomas estão aí, então é preciso identificar isso. Não é normal, um jovem, ele gosta do quê? Ele gosta de som, ele gosta de agitação, ele gosta de comunicação, ele gosta de interagir, ele já chega em casa fazendo barulho. Se esse jovem está isolado dentro do quarto, só ali, focado em redes sociais, às vezes nem isso, às vezes ele nem quer mais nada. Isso persiste por muito tempo, ele já não se alimenta direito, não quer conversar, está muito irritado, está precisando de ajuda, gente. Vamos lá, vamos resgatar essa pessoa desse sentimento de solidão, que vai destruir em pouco tempo, destrói, porque vai acabando com a autoestima, com a segurança da pessoa, com a qualidade de vida da pessoa. Aliás, tem casais que vivem a solidão, não é? Casais que, apesar de parecer que está tudo bem, mas internamente estão se corroendo. É uma né? solidão acompanhada, né? Isso. E muitos, viu, Fabinho, Dani, muitos. Por quê? Porque a qualidade da relação já não existe, né? Então, o casal, eles não se comunicam mais, eles não interagem mais. Parece que eles não têm mais os mesmos sonhos, aspiram os mesmos desejos para o futuro, as metas, objetivos, e um vai se distanciando do outro demais, não se conversam. Então, são duas pessoas dentro de um lar que não se comunicam, que não trocam, que não tem mais aquela conexão. E, por outro lado, não buscam ajuda, poderiam buscar uma terapia de casal para procurar entender essa relação, melhorar essa relação, a comunicação entre eles. Acontece muito. Infelizmente, acontece também deles passarem esse tipo de comunicação aí, que não existe, com os filhos. Não conversam, porque eles não estão bem entre eles, também não conversam. O casal reflete nos filhos. Nos filhos, não conversam com os filhos. Sabe, não perguntam como foi seu dia, como você está. E isso vai, essa falta de comunicação, de afeto, de interação, vai deixando os filhos também cada vez mais isolados no seu canto. Não pode. Tem que existir uma comunicação dentro do lar. E não adianta você querer que isso parta dos filhos, tem que partir dos pais para os filhos. Olha, vem cá, vamos conversar. Percebi que você não está bem, faz uns dias aí que você não está bem, vamos conversar um pouco. Tem que partir dos pais. Agora, as pessoas, elas podem viver momentos de solidão e se recuperar, né? Como é que faz para diferenciar a solidão crônica e uma condição que pode
realmente prejudicar a saúde? Olha, Dani, quando a tristeza persiste, o isolamento social persiste, já mostra aí que a solidão ela está num nível alto, crônico, persistente e precisa de uma intervenção. Tá? Então, nesses casos, a pessoa já está mostrando, ela está muito irritada, ela está muito tensa, ela está muito ansiosa, ela já está mostrando que ela não está bem. Ela não quer contato, ela não quer uma conexão com o mundo real, ela não consegue. Por mais que ela tente, ela não consegue. Esse sentimento de solidão, de insatisfação, já está tomando conta dela. Então, é assim que você percebe. Que insatisfação é essa? O que aconteceu? Precisamos trabalhar isso, precisamos entender a causa disso para poder ajudar a pessoa a sair dessa solidão e voltar a ter uma qualidade de vida, porque isso pode se cronificar. A pessoa pode achar que ela não consegue sair disso, que é normal e se manter nesse padrão. Eu sou assim mesmo, a minha vida é assim, nada tá bom e dá para melhorar sim. Tudo, a partir do momento que você deseja que a mudança aconteça, tudo é possível, só que você tem que estar aberto a uma ajuda. E quem está perto, oferecer essa ajuda. Você sabe que tem um ditado popular que diz assim, né? Há males que vêm para bem. E a gente já viu testemunhos interessantes, por exemplo, o padre Marcelo Rossi deu um testemunho lindo sobre a experiência dele na depressão e o que ele pôde extrair de bom. A gente poderia dizer que existe algo de bom que a gente pode extrair dessa experiência da solidão? Olha, muitas vezes quando a solidão é uma opção, você tira um aprendizado grande, tá? Agora, quando a solidão, a gênese é um transtorno psiquiátrico, um acontecimento muito difícil da vida dela, é mais difícil o entendimento, vai precisar de uma intervenção especializada, um psicólogo, um psiquiatra, para poder mostrar isso, para fazer com que ela elabore essa dor, porque existe aí uma dor não elaborada, que precisa ser trabalhada. Aí sim é possível que entenda todo esse processo sim, tá? Mas a depressão é uma doença que precisa de tratamento. A solidão pode vir dela, como a solidão crônica pode levar a um quadro de depressão. Então, é necessário uma intervenção. A gente tem mais dúvidas aqui, mas infelizmente o nosso tempo com a Marilene acabou. A gente gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço muito, viu? Muito mesmo. Poder ter ajudado, né, as pessoas que estão passando por esse momento difícil. Se você quiser ficar em contato com a Marilene, o site é www.marileneked, igual tá aí na telinha para vocês, .com.br, tá? Tá aqui, ó, anota direitinho, tira uma foto da tela para você ficar em contato com ela e ter mais informações. Obrigada, viu, Marilene? Eu que agradeço sempre, viu? Sucesso para vocês, programa maravilhoso. Obrigada. Vocês merecem, viu? Obrigado, Marilene. Obrigado por ter vindo.